Bom momento, aqui é o Judes e hoje eu estou aqui para falar como virar votos ou, pelo menos, fazer com que bolsonaristas anulem os deles. Claro que isso aqui é uma pretensão muito grande da minha parte, porque a gente sabe como o fascismo e o bolsonarismo é um fascismo 2.0 de verde e amarelo, porém guarda no seu cerne os valores e o modo de ser, principalmente fascista, como nos explicou Humberto Eco, como nos explicou Deleuze e Guattari, como William Reich nos explicou. O fascismo bolsonarista, ele é, como o fascismo histórico, uma carcaça afetiva endurecida. Afetiva e subjetiva, porque na verdade os afetos estão ligados a determinados modos de ver o mundo que se retroalimentam, fomentando esses afetos que enrijecem os sujeitos. Bom, eu falei que eu vou tentar dizer como virar voto e eu também estou nesse esforço, sempre lembrando que virar voto nessa altura do campeonato, na verdade, não significa virar votos para o Lula. Isso é sempre importante a gente marcar, a gente não está disputando Lula contra Bolsonaro, e toda vez que alguém ataca de volta, mas e o Lula, hein? E aquele ladrão? E o Lula que disse tal coisa e o PT que fez aquilo? A questão não é essa, embora possa ser debatida, quem faz isso não tem interesse numa resposta satisfatória, não haverá resposta satisfatória. Como eu disse para vocês, o fascismo ele é uma estrutura, um circuito afetivo, um circuito subjetivo que tende a se fechar, a não comportar nenhuma rachadura. Ele vira uma carcaça dura. Então, para o fascista, pouco importa se estejamos empilhando cadáveres desde a pandemia do Covid, pouco importa que a cada 2 passos alguém esteja pedindo ajuda para se alimentar, pouco importa que a todo momento haja pessoas dentro de caçambas de lixo revirando para comerem. Isso não importa para o bolsonarista e não importa para o fascista histórico, porque o fascismo é, sobretudo, um não se importar com o presente. O que eu quero dizer com isso? O fascista só se importa com o presente como um sintoma de algo que está degenerando um passado mítico que nunca existiu do modo que o fascista acaba desejando e ansiando, e esse desejo também é libidinal, é da ordem da energia sexual da libido. Esse passado mítico, conservador, onde havia confiança, segurança, etc., só existe na cabeça do fascista, mas o presente ele é o sintoma da degradação. Todo fascismo nasce de uma sintomática onde o presente é visto como um momento de degeneração ou degradação. Por isso, o presente não importa para o fascista. Paradoxalmente, o fascista quer um futuro no qual ele possa recriar, que na verdade ele está criando, ele não está voltando para um lugar, porque esse lugar nunca existiu. Mas a grande questão ela é, na minha perspectiva, afetiva e subjetiva. Como o fascismo ele tende a criar esse circuito de afetos no nós versus eles, nós cidadãos de bens, nós pessoas que queremos lutar pela nossa família, pela abstração da nossa pátria, por Deus, pela nossa crença, como se estivesse numa luta, e eles entendem assim, como uma guerra espiritual do bem contra o mal, a gente precisa encontrar onde está o tendão de Aquiles, porque não há sistema, não há circuito subjetivo e afetivo que seja totalmente fechado, impossível de ser perfurado. Claro, vai ter gente que vai dizer assim, putz, tem gente que não tem como disputar. Digo que realmente tem pessoas que demandariam um trabalho de muito longo tempo e nós não temos esse tempo para disputar essas consciências, mas há outras pessoas que sim. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na minha perspectiva, para virar esses votos, é abandonarmos nossa vontade de elevação moral, porque na esquerda há pessoas que querem ser os bastiões da moralidade, ou seja, eu não me rebaixo a esse lugar, eu não vou fazer isso, eu prefiro perder a eleição e manter minha consciência limpa. O problema é, e eu não estou aqui, fazer um parênteses, eu não estou aqui pedindo para mentir, não é esse o caso, eu já vou explicar o que eu estou dizendo para a gente fazer. O problema dessa moralidade, essa vontade de ser moralmente superior é que não está em jogo um projeto político comum, não está em jogo uma eleição comum, está em jogo viver sob um governo cada vez mais autoritário, ditatorial e que cada vez mais torna a população miserável e à mercê da morte, que gere a morte como um sonho de todo o biopoder, como apontava Michel Foucault, o filósofo francês, dizer que o sonho do Estado moderno era o genocídio, porque ele dispunha das vidas e poderia desperdiçá-las à vontade. Pois muito bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, se para aquele sujeito que é ligado
alguma religião, que ele é um crente, seja neopentecostal, principalmente os neopentecostais, mas pode ser apenas um cristão, e ele não se importa com essas vidas que estão sendo desperdiçadas graças ao bolsonarismo, a questão da maçonaria e a relação imaginária entre maçonaria e satanismo é um ponto a ser explorado. E aqui o que eu estou dizendo é, nós não estamos mentindo. Talvez, num segundo momento, sim, seja possível que a gente discuta qual que é a relação, se ela é lícita ou não, mas nesse momento, onde a gente precisa perfurar a carcaça do fascismo, ligar a maçonaria de Bolsonaro e Mourão, fazendo discurso para os maçons, com o satanismo, talvez, se não virar esse voto do neopentecostal fascistizado, ele vai considerar anular esse voto, o que já para nós já serve um tanto. Para nós, digo o campo democrático. Para aquele sujeito que é anticorrupção, eventualmente o que vai pegar no campo afetivo dele que já está fascistizado é tentar demonstrar, por exemplo, que o gasto com a educação infantil no governo Bolsonaro foi menor do que a compra da mansão de 5 milhões que ele deu para o Renan, o filho mais novo, ou mostrar as rachadinhas, ou mostrar efetivamente outros casos de corrupção. Claro que, como a antropóloga Isabela Calhou acabou mostrando no estudo dos 16 perfis de bolsonarismo, não é que o bolsonarista ele não tem valores anticorrupção, é que é seletivo, esse é um grande problema. Apostar no ponto, no tendão de Aquiles afetivo, é onde a gente pode efetivamente, de alguma maneira, começar a ter uma inserção, então buscar onde está esse ponto que seria o tendão de Aquiles afetivo do crente, do anticorrupção, daquele sujeito que está fascistizado pela questão da família, de mostrar então, por exemplo, a Damares expondo uma criança que foi estuprada, mostrar também como o governo Bolsonaro desinveste na saúde, como houve uma retirada de 19 bilhões para prevenção e tratamento de câncer, como a farmácia popular perdeu 60% praticamente do seu orçamento para a compra de medicação, isso vai impactar na vida dessa pessoa, como a inflação cresceu e as pessoas não conseguem mais comprar quase nada no supermercado. Tudo isso podem ser elementos mobilizados para buscar virar esse voto nessa reta final, ou pelo menos que ele anule o voto e não vote no Bolsonaro. Para isso é necessário um mapeamento e é necessário constituir algum vínculo de confiança. Tu não vai chegar e tentar fazer isso para uma pessoa que tu nem conhece, que ela nem vai te ouvir, ela vai... O sujeito fascista é um sujeito que não está apto a ouvir, portanto ele vai marcar essa posição dele mais firmemente. Isso garante que a gente vai mudar voto? Não garante, mas é, me parece, a nossa melhor aposta, apostar mais no afetivo e aí sim construir um discurso em cima do afetivo do que sair com toda uma receita pronta, lógica, formal, pressupondo que o fascista ele se importa com argumentação lógico-formal e que se importa com a coerência lógica. Era isso e vamos arriba!